Por isso que eu escolhi também estatística para a gente abordar na aula de hoje e para a gente bater um papo ali e falar o que é importante de estatística e o que a gente precisa saber de estatística. Então, o intuito da aula de hoje é justamente esse, falar aí sobre essas partezinhas aí de estatística. Na verdade, eu vou falar aqui sobre alguns conceitos. E aí, o primeiro conceito que eu quero falar é sobre medidas de tendência central, que é uma parte da estatística que cai com bastante frequência e que costuma cair todo ano. Então, vou pegar minha folhinha e eu vou fazer um resuminho lá no final da folhinha para vocês pegarem ali a ideia do que nós precisamos saber ali, então, da aula de hoje para resolver os exercícios. Então, resumo. Eu vou fazer um resumo teórico, e aí, nesse resumo teórico que eu quero fazer, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre as medidas de tendência central. Então, é o tópico que eu quero trabalhar aí nesse primeiro tempo da aula de hoje, e é o tópico que a gente vai resolver alguns exercícios daqui a pouco. Então, olha só, nós vamos começar a falar sobre as medidas de tendência central, e aí tem 3 medidas de tendência central que nós temos que saber. Quais são elas? Nós temos a moda, a média e a mediana, beleza? Então, são as 3 medidas de tendência central. Eu vou começar falando para vocês daquela que é a mais fácil de se calcular, que é a moda. Então, ó, vou começar então falando sobre o que é moda e o que a gente precisa saber ali, então, de moda. Então, vou colocar aqui como tópico 1.1, ó. Nós vamos colocar aqui, então, moda vai ser a primeira que nós vamos debater na aula de hoje. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos. Exemplos ali bem simplesinhos, para você entender o que é moda e como que eu calculo a moda. Vou colocar aqui a minha letra A da seguinte maneira. Posso colocar aqui a minha letra A 5, 3, 4, 3. Na minha letra B, galera, quem que vai aparecer ali? 5, 2, 1, 3, 2 e 1 de novo. Pronto, eu quero achar ali quem que é a moda nessas duas amostras ali. Pessoal, o que seria a moda de uma amostra? A moda é o termo que mais se repete na amostra. Então, o termo que mais se repete numa amostra é o termo que a gente vai chamar ali de moda da amostra. Então, por exemplo, quem que é a moda ali daquela primeira amostra ali? Se a amostra é 5, 3, 4 e 3, a moda vai ser, então, igual a 3. Por quê? Porque moda é sempre o termo que mais se repete. Então, quando você tem uma amostra de dados, o termo que mais se repetir é o termo que você vai chamar de moda. Então, vai lá, ó, anota aquele negócio ali. Moda é o termo que mais se repete. Ó. Então, ó, eu posso anotar ali, então, que moda é o termo que mais se repete. Pronto, coloco então a definição de moda ali bonitinho. Já sei que moda é o termo que mais se repete. Pronto, está aqui anotado então, já sei que moda é o termo que mais se repete. Pessoal, beleza. Agora dá uma olhada na letra B. Na letra B, o termo que mais se repete não é apenas um. Nós temos 2 termos que se repetem mais do que os outros. E quais são os 2 termos que se repetem mais do que os outros? Nós temos o 1 e o 2. Então, nós falamos que a nossa amostra tem 2 modas. As 2 modas são 1 e 2. Ó. Pronto, então está aqui. Ó. Moda é o termo que mais se repete. Professor, mas quando tem 2 modas, como que a gente escreve ali para aquela amostra que tem 2 modas? Quando tem 2 modas, você vai escrever que aquela amostra é uma amostra bimodal. Bimodal, você vai escrever ali, então, que aquela amostra tem 2 modas. Ó. Beleza, então, a moda aparece 2 vezes, então você tem uma amostra ali bimodal. Eu coloquei ali bimodal, então 2 modas, está certinho ali, você pode frisar ali que bimodal tem 2 modas. Vem cá, galera. E se você tivesse uma amostra desse jeito aqui? Professor,
E quando eu tenho uma amostra do tipo 5, 3, 2, 2, 5 e 3, ó. Vocês conseguem me falar quem que é a moda daquela amostra, galera? Quem que seria a moda daquela amostra ali, o termo que mais se repete naquela amostra? O termo que mais se repete naquela amostra, será que tem alguém que se repete mais do que alguém, galera? Nesse caso, não tem ninguém que se repete mais do que ninguém. Por quê? Porque todos aparecem na mesma quantidade. Por exemplo, o 2 se repete duas vezes, o 3 se repete duas vezes e o 5 se repete duas vezes. Então, nesse caso, como a minha amostra não tem ninguém que se repete mais do que ninguém, essa amostra é uma amostra amodal, ó. Então, ó, amodal significa que essa amostra não tem moda. Professor, por que que não tem moda? Porque ninguém está se repetindo mais do que ninguém. Todos aparecem na mesma quantidade, beleza? Então, aquela amostra ali não tem moda. Pessoal, por enquanto, para vocês, tranquilo esse negócio? Tá de boa? Vocês estão conseguindo compreender ali? De boa, né? Então vamos lá. Depois de falar de moda, nós precisamos falar ali sobre a mediana. Então vou colocar aqui, ó. São dois casos de mediana que nós precisamos falar ali na aula de hoje, ó. Então vou colocar aqui como tópico 1.2. Nós podemos citar ali a mediana. Então vou colocar ali mediana, a gente vai bater um papo sobre ela a partir de agora. Tem dois casos para mediana, galera. Primeiro caso, o primeiro caso, você vai anotar no seu caderno, o número de dados é ímpar, ó. Então anota ali que o número de dados é ímpar, beleza? E aí, quando o número de dados é ímpar, o que que vai rolar então neste caso, se o número de dados for ímpar? Eu vou te mostrar aqui agora o que que rola quando o número de dados é ímpar. Nós podemos colocar bem assim, ó. Para um número de dados ímpares, eu posso colocar uma sequência do tipo 5, 3, 2, 4, 2 de novo, 8 e 7. Ó. Pronto, está ali aquela sequência de dados ali. Mas, pessoal, quando o número de dados é ímpar, você vai pegar aqueles dados e vai fazer o rol dos dados. O que que significa fazer o rol dos dados, galera? Fazer o rol na matemática é colocar aqueles dados em ordem. Você vai pegar e vai ordenar aqueles dados. Aí você deve estar se perguntando, professor, a ordem vai ser uma ordem crescente ou decrescente? Pessoal, tanto faz. É a ordem que você quiser colocar aqueles dados ali. Pode ser tanto na ordem crescente ou na ordem decrescente. Mas vamos lá, galera. A gente vai começar então, ó, pelo menor dado que aparece naquela amostra. Professor, o menor dado que aparece naquela amostra é o número 2. Coloco o 2 ali. Depois do 2, tem o 2 se repetindo de novo. Professor, depois do 2, quem que aparece? O 3. Depois do 3, o 4. Depois do 4, galera, quem que aparece? O 5. Depois do 5, quem que aparece? O 7. Ó. Depois do 7, nós temos ali o número 8 aparecendo. Fiz o rol dos dados, coloquei os dados em ordem. O que que você vai observar, galera? Você vai observar o número que aparece no centro daquela amostra, o número que divide aquela amostra ao meio. Então, qual que é o número que está dividindo aquela amostra ao meio? O número que está dividindo aquela amostra ao meio é o número 4. A mediana, galera, sempre vai ser o termo central da amostra. Naquele caso, como o número de dados é um número ímpar, então ó, você tem uma mediana ali que é o 4. Tem 3 números à esquerda dele e 3 números à direita dele. Então, ele é a mediana da minha amostra. Mediana vai ser igual a 4, pronto. Achei qual que é a mediana daquela amostra. Então, repito, galera, para número de dados é ímpar, o que que eu faço? Coloco todos os dados em ordem, pego o termo central. O termo central vai ser a minha mediana, então. Ó. Pessoal,
Beleza, falamos sobre mediana, já sei que eu tenho que colocar os dados em ordem, tenho que pegar o termo central. Isso quando o número de dados é ímpar. Vamos para o segundo caso? Para o segundo caso, eu vou colocar aqui então, ó. Segundo caso é quando a gente se depara com algo mais ou menos deste tipo aqui. No meu exemplo, vou colocar número de dados é par. Então, a gente está começando com um caso em que o número de dados é par. Professor, me passa um exemplo aí quando o número de dados é par. Eu vou te passar um exemplo, então, para número de dados pares. Ó, 8, 4, 6, 7, 5, 3, 2, e posso colocar aqui 6 de novo. Pronto, tá todos aqueles caras ali. Professor, o que eu tenho que fazer então? Primeiro passo, galera, assim como o número de dados, quando o número de dados era ímpar, você vai fazer a mesma coisa quando o número de dados é par. Você vai fazer o rol dos dados. Fazer o rol é colocar em ordem, ó. Coloco o 2, depois do 2, galera. Coloco o 3, depois do 3. Coloco o 4. Então tá ali o 4. Professor, quem que eu coloco ainda? O 5. Depois do 5, galera. O 6 se repetindo 2 vezes. Depois do 6, o 7, depois o 8. Pronto, coloquei todos os dados ali. Professor, mas o que acontece é que agora eu não tenho mais dois centrais. Aliás, eu não tenho mais um central. Eu tenho dois centrais. Ó. Reparem que tem dois caras que estão no centro. Ó. O 5 e o 6. Ó. São os dois centrais ali. Então, não tenho mais um central, eu tenho dois centrais. O que você faz para calcular a mediana quando o número de dados é par? Somo os dois centrais. Então, vou somar. Divido por 2. 5 mais 6 dá quanto? 11. 11 dividido por 2 vai dar quanto aquele negócio? 11 dividido por 2 vai dar 5,5. Então, a mediana, nesse caso, é 5,5. Pronto. Então, coloca os dados em ordem. Colocou em ordem? Pega os dois centrais, soma os dois e divide por 2. Essa vai ser a mediana. Pessoal, última medida de dispersão, para a gente fechar aqui. Na última medida de dispersão, essa vocês já sabem de có e salteado. Nós temos ali, então, ó, na última medida de dispersão, nós vamos chamar de média. Mas você sabe que tem dois tipos de média. Quais são os dois tipos de média? Nós temos a média aritmética e a média ponderada. São as duas que caem no Enem. Então, vou colocar aqui. Começo falando da média aritmética. Professor, cita um exemplo ali, então, para mim, de média aritmética. Eu vou citar um exemplo para você, então, de média aritmética, para você aprender a calcular a média aritmética. É óbvio que você já sabe. Por quê? Porque média, galera, você conhece média desde que você era ensino fundamental. Para você passar de ano, você tinha que saber calcular a média. Então, não tinha jeito. Eu posso colocar aqui, então, ó, que uma pessoa ela fez 4 provas, beleza? Se ela fez 4 provas, como que eu calculo ali a média das notas dessas 4 provas? Para eu calcular a média das notas daquelas 4 provas, somo tudo, divido pela quantidade. O símbolo de média aritmética, galera, é um X com a barrinha em cima. Você vai somar tudo e vai dividir pela quantidade. X com a barrinha em cima é 8, mais 4, mais 10, mais 2. Ó. Isso tudo dividido por quanto? Dividido por 4. Professor,
Se eu somar aquilo tudo, como que vai ficar? 24 dividido por 4. Quanto que é 24 dividido por 4? 6. Então, a média aritmética vai ser igual a 6. Somo tudo e divido pela quantidade. Então, eu fiz um resumão aqui de medidas de tendência central. E aí, depois de ter feito esse resumão, eu quero que você calcule ali a número 1 rapidinho ali. Ó. Vê se você consegue fazer a número 1, galera. Vai lá, tempinho para você fazer rapidinho. Eu vou te dar um tempo para você pensar ali nessa número 1. Vê se você consegue desembolar ali a número 1. Pessoal, até o momento, tranquilo para vocês? Tá sossegado? Tá de boa? Então vai lá, tempinho para você fazer a número 1. Tempo para você rabiscar ali rapidinho e tentar fazer a 1 ali naquele negócio. Pessoal, estatística é um assunto tranquilo, né? Não tem mistério ali para estatística. É bem tranquilo, não tem erro. E a gente tem que aproveitar, né? Matar essas questões aí no Enem, porque é um assunto relativamente fácil. Vai lá, faz a 1, vê qual que é a resposta que você consegue achar ali. Então, questão 1. Ó, o Wendel já falou que é a letra B nesse negócio aí. Vamos ver, galera, se esse negócio é letra B. Mais alguém achou letra B? Então, vamos lá. Das 10 avaliações aplicadas em um curso, um aluno, por motivos de saúde, faltou a nona e a 10ª. Ali, o xizinho ali, que são as que ele faltou. O professor decidiu, então, substituir a ausência de cada nota pela moda das 8 primeiras. Vem cá, galera, quem que é a moda dessas 8 primeiras notas aqui? Calma aí, deixa eu só voltar aqui. E aí você vai me ajudar a achar a moda dessas 8 primeiras notas ali. Pessoal, quem que é a moda daquela parte ali de vermelho, daquelas 8 primeiras notas? Você consegue falar para mim ali de cabeça quem que é a moda? Moda é o termo que mais se repete. Quem que é o termo que mais se repete ali naquela amostra? 6. Só que as duas notas que faltaram, galera, ele falou que vão ser substituídas pela mota. Então aquilo ali vai ser 6 e 6. E ele pede para você calcular a média aritmética. Como que você calcula a média aritmética? Média aritmética, soma tudo e divide pela quantidade. Vamos lá então calcular então a média. Pessoal, para ficar mais fácil de você calcular, você pode até pensar bem assim: quantas notas 6 você vai ter? Uma, duas, três, quatro, 5 notas 6. Então, 5 vezes 6. Professor, beleza. Depois as notas são todas diferentes. Ó. Então, 5 vezes 6, mais 4, mais 5, mais 8, depois mais 7 e mais 9. Então, mais 7 mais 9. Isso tudo dividido por quanto? Isso tudo dividido por 10. E aí eu vou colocar ali 5 vezes 6, já sei que vai dar quanto? Vai dar 30, correto? Então já posso colocar ali 5 vezes 6 é 30, mais 4, mais 5, mais 8, mais 7, mais 9. Isso tudo aqui dividido por 10. Ó. Pessoal, é óbvio que você consegue fazer numa boa aquela soma. Vamos somar, ó. 30 mais 4, 34. 34 mais 5, 39. 39 mais 8, 47. 47 mais 7, 54. 54 mais 9, 63.
63 dividido por 10. Ó. Então, nós podemos colocar aqui 6,3 vai ser aquele cara. Beleza? Então, nós temos ali 6,3, a resposta é a média aritmética ali daquele caso. Pessoal, alguém não entendeu e gostaria que eu repetisse? Se todos estiverem entendidos, eu acho que a gente pode partir para as próximas questões, né? Eu acho ali que está de boa, então, essa primeira parte do problema. Pessoal, vamos lá. Questão de número 2. Vê se você consegue fazer a questão de número 2 ali. Tempinho para você pensar nessa questão de número 2 e ver se você consegue fazer. Eu estou na primeira parte do conteúdo. Primeira parte a gente está falando sobre medida de tendência central. Daqui a pouco eu preciso falar com vocês também de desvio padrão, variância, esses detalhezinhos aí. Vai lá, tenta fazer a número 2 rapidinho, ver se você consegue fazer. Então, questão de número 2. Questão de número 2. Vê se você consegue fazer. Se você conseguir fazer ali, fala para mim ali qual que é a alternativa correta naquele caso. E aí, deu B? Ó, o gráfico mostra o total de receitas e de despesas de uma empresa no balanço anual de 4 anos consecutivos. Ele coloca ali, então, aquele negócio. Considerando-se o período representado no gráfico, sendo L o lucro médio anual da empresa, então L é o lucro médio anual. Ó, sendo L o lucro médio anual da empresa e M a mediana das receitas, a média aritmética simples entre L e M é igual a quanto? Então ele quer saber a média aritmética simples entre L e M. L é o lucro médio anual da empresa. Pessoal, o que é o lucro médio? É você pegar o lucro dessa empresa e tirar a média dos lucros. Por exemplo, em 2019, galera, vamos lá. Quem que é o lucro de 2019? O lucro aqui é a diferença. Por exemplo, 1.200 menos 1.000 vai dar quanto aquele negócio ali? 200. Então, vou colocar aqui. O lucro aqui vai ser 200. Aqui, 1.100 menos 900. Quanto que vai ser o lucro ali? 200 também. Aqui, galera, você está tendo prejuízo, então é negativo. Menos 100. Está tendo prejuízo. Beleza? Aqui, 1.400 menos 900 vai dar 500. Vamos tirar quem que é o lucro médio, então? Quem que vai ser o lucro médio? Toma, então, aqueles caras, 200 mais 200 mais menos 100 mais 500 e divide por quanto aquele cara ali? Posso dividir aquele cara ali por 4, não é? Então, vou colocar ali dividido por 4, que são 4 lucros que eu estou somando. Pessoal, olha que legal. L vai ser 200 mais 200 menos 100. 200 mais 200, 400. Menos 100, 300. 300 mais 500 dá quanto? 800. 800 dividido por 4 vai dar quanto aquele cara ali? 200 é o lucro médio. Então, já sei qual que é o lucro médio.
Depois, galera, para o lucro médio, nós podemos colocar aqui, também tem a mediana das receitas. Vamos calcular ali a mediana das receitas? Primeiro, coloca as receitas ali em ordem. Ó, a menor receita é 900. Ó. Pego 900. Depois, deixa eu até apagar aquele M ali, só para ficar mais bonitinha. Peguei. Primeira receita, 900, é a menorzinha que tem. Depois do 900, galera, qual que é a outra receita? 1.100. Coloco 1.100 ali. Estou colocando em ordem. Depois, 1.200. Coloco em ordem. Ó. Depois, 1.400. Pessoal, para eu calcular a mediana, eu somo os dois centrais e divido por 2. Ó. Ó, somo os dois centrais ali. 1.100 mais 1.200 dividido por 2. Quanto que vai dar aquelas continhas ali, galera? 1.150. Pessoal, ele pediu para tirar a média do L com o M. Vamos tirar a média do L com M? Como que eu tiro a média do L com M? Então, ó, 200, que é o L, mais o M, que é 1.150, aquilo tudo dividido por quanto? Por 2. 1.350 dividido por 2, quanto que vai dar aquele negócio ali? Eu acho que vai dar 675. Dá um confere aí para mim se é isso, galera. Mas eu acho que é 675, letra B de bola. Alguém já tinha falado aí. Beleza? Vamos resolver ali mais duas, pelo menos, dessa parte. Vou resolver aqui para a gente fechar essa parte e falar de desvio padrão. Questão de número 5, galera. Vê se você consegue fazer a questão de número 5. Rapidinho ali. Então, quinta questão. Vê se você consegue fazer. Então, vou dar um tempinho para você tentar essas 5, para você achar ali qual que é a alternativa, para a gente continuar ali e já já falar de desvio padrão. E aí, galera, conseguiram fazer a série casa da aula 1? Não sei se vocês pegaram para fazer lá a série casa da aula 1. É importante que a gente vai fazer um simulado nessa semana aí vai ter questõezinhas daquela parte lá também. A lista estava bem bacana, tentei colocar ali bem parecido com a série aula para você ter uma noção ali do que fazer nas questões da série casa, para fixar mesmo o conteúdo, né? E aí, galera, saiu ou não saiu? Depois me fala aí se saiu essa questão. Vamos lá então, para a gente ver se a letra é. Olha só, ele está pedindo ó, a média, a moda e a mediana. Pessoal, eu sempre começo nesse tipo de caso, como ele quer a média, a moda e a mediana, eu começo pelo mais fácil de calcular. Então, tenho média, moda e mediana. Separo os três, mas eu vou pelo que é mais fácil de calcular. Eu começo pela moda, então, ó. Por exemplo, ó, qual foi a nota que mais se repetiu? Ó? Teve 4 alunos que tiraram nota 6. Ó. Então, a nota 6 é a nota que mais se repetiu. Ó.
4 alunos tirando nota 6. Então já sei que já dá para excluir essa aqui porque o do meio é 7, essa aqui porque o do meio é 7,1, e aí eu fico com 6 no meio, só naquelas alternativas ali. Reparem que todas terminam com 7, então não tem por que eu calcular a mediana, galera. Se das que sobraram todas terminam com 7, eu vou direto para o cálculo da média. Professor, como que você vai fazer o cálculo da média? Vou te mostrar ali então para fazer o cálculo da média agora. Aí, galera, para o cálculo da média, o que você vai fazer? Tem 4 notas, 6, então vou pegar 4 vezes 6. Tem 3 notas, 7, então vai ficar 3 vezes 7. Tem uma nota, 8, então vai ficar 1 vezes 8. E tem 2 notas, 9. Então posso colocar aqui 2 notas 9. Pessoal, para eu calcular a média das notas, é a soma total das notas dividida pela quantidade de pessoas. Olha a quantidade de pessoas ali. Quem que é a quantidade de pessoas? 4 alunos, mais 3, mais 1, mais 2. 4 alunos, mais 3, mais 1, mais 2. Pessoal, olha que legal. Eu posso colocar ali 24, mais 21, mais 8, mais 18. Aquilo tudo dividido por quanto mesmo? Aquilo tudo dividido por 10. Professor, o que eu posso fazer? 24 mais 21 mais 8 mais 18. Quanto que vai dar aqueles caras ali? Vai dar 71. 71 dividido por 10. 71 dividido por 10 dá 7,1. Então, posso colocar ali, então, que vai ser 7,1 meu resultado. Letra E ali. Então, letra E é essa a resposta da questão. Pessoal, ok para vocês? Tá tranquilo? Tá sossegado, galera? Pegaram a ideia? Show. Então, ó, eu preciso falar de mais um detalhezinho, que é a média ponderada. Então, vou colocar aqui. Letra B. Média sempre cai, galera. Não tem jeito. Mas ou vai cair a média aritmética simples, ou vai cair a média aritmética ponderada. Como que você calcula a média ponderada? Vou te mostrar aqui agora. Imagina que você tem uma tabelinha com a nota e o respectivo peso dessa nota. Nota 8, peso 2. Nota 6, peso 3. Nota 4, peso 5. E você quer calcular a média ponderada naquele negócio ali. Como que você calcula a média ponderada? E aí, para você calcular a média ponderada, o que nós vamos fazer? Na média ponderada, é quando envolve pesos diferentes as grandezas. Reparem que, por exemplo, uma nota tem peso 2, a outra nota tem peso 3 e a outra nota tem peso 5. Então, quanto maior o peso, galera, é como se fosse maior o valor daquela prova. Então, notas com pesos diferentes possuem valores diferentes. E o que você faz para calcular a média ponderada? Se tem peso, é média ponderada. Você vai pegar o peso e vai multiplicar pelo dado do problema. 2 vezes 8. Mais, pega o peso do segundo, que é peso 3. 3 vezes 6. Mais, pega o peso do terceiro, que é 5. 5 vezes 4.
mas eu sempre vou dividir pela soma dos pesos. Vai lá e divide sempre pela soma dos pesos. Então, na média ponderada, você sempre vai multiplicar cada dado pelo seu respectivo peso e vai dividir sempre pela soma dos pesos. Então, repito, multiplico cada dado pelo seu respectivo peso e divido pela soma dos pesos. Ó, vamos multiplicar ali, ó, 2 vezes 8, 16. 3 vezes 6 vai dar quanto? 18. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Aquilo tudo dividido por quanto? Por 10. Média ponderada, galera, 16 mais 18, 34. 34 mais 20, 54. 54 dividido por 10 vai dar quanto aquele negócio? 5,4. Então, média ponderada multiplica cada dado pelo seu respectivo peso e divide sempre pela soma dos pesos. Professor, tá, e aí? Faz um exemplo comigo aí de média ponderada. Vou fazer um exemplo com você de média ponderada agora, questão de número 10. Ó. Vai lá ver se você consegue fazer a número 10. Ó. Rapidinho. Dá um tempinho ali para vocês ali, só fazer essa número 10. E aí, galera? Quando sair a 10, fala para mim ali qual que é a alternativa, então, daquele negócio. Não tem jeito, galera. Aí você vai ter que pegar. Cara que quer ter uma boa nota em matemática tem que pegar e praticar muito, fazer muito exercício. Eu digo até que semanalmente, por exemplo, você tem um assunto que você tirou para estudar durante a semana, ou está vendo no cursinho, alguma coisa do tipo. Cara, é pegar e fazer aí umas 40 questões de cada assunto. 40 de estatística, 40 de razão e proporção, 40 de porcentagem, que aí não tem como você ser surpreendido mais. Então, essa quantidade de exercício ali é um número que 40, 50, que está ali perto de uma prova do Enem, por exemplo. A prova do Enem tem 45 questões. Se você pegar e fazer 45 questões, por exemplo, de estatística, eu duvido muito que você vai ser surpreendido com estatística. Provavelmente você vai ter feito todas as questões possíveis de ideia que envolvem estatística ali. Ó, a número 10, já me falaram ali qual que é a resposta, vamos verificar se é isso mesmo. A pontuação final para determinado processo seletivo é dada pela média ponderada dos pontos da prova de conhecimentos gerais, com peso 2. Então, conhecimentos gerais com peso 2 e conhecimentos específicos com peso 3. E aí, olha o que o problema fala. Considere que determinado candidato obteve 175 pontos nos conhecimentos gerais, mas tem peso 2. Ó. Então, a média ponderada é 2 vezes 175. Tem peso 2 e 155 pontos na prova de conhecimentos específicos, ó, que é peso 3. Então, ó, 3 vezes 155. Isso ali dividido por 2 mais 3. Ó. Quanto que é 2 vezes 175?
350. 3 vezes 155. 465. Isso tudo é dividido por 5 ali. Galera, quanto que vai dar aquele cara ali? 815. 815 dividido por 5. Quanto que é 815 dividido por 5, galera? Só pode ser a letra A, 163. Ó. Então posso colocar ali 163. Pessoal, ok para vocês? Tá tranquilo? Acho que tá ok, né? Show, então perfeito. Pessoal, vamos falar ali sobre medidas de dispersão? Eu quero falar ali sobre as medidas de dispersão, então vai ser o que eu vou falar ali com vocês, então, no próximo tópico ali. Eu acho que é interessante a gente falar sobre as medidas de dispersão. Não tem, tem um espacinho aqui para fazer anotação aqui. Já ia falar que eu não tinha espaço, mas eu tenho sim. 2, tópico 2 aqui. Falei de medidas de tendência central. Vou falar do tópico 2 da aula de hoje, medidas de dispersão. Ó. Beleza? A gente vai falar ali sobre as medidas de dispersão. Tá meio torto aquele negócio ali, deixa eu só acertar aqui. Medidas de dispersão. Pronto, agora sim tá alinhadinho ali, bonitinho. A gente pode falar sobre as medidas de dispersão. Pessoal, eu quero falar ali sobre as medidas de dispersão, e aí nós vamos citar duas, que são importantes ali pra gente. Primeiro, você deve estar pensando, para que servem as medidas de dispersão, galera? Imagina que você tem, só para ilustrar ali para que serve, dois candidatos ali a uma vaga de emprego, candidato A e candidato B. E as notas deles em 3 habilidades foram as seguintes. Ó. Eu posso colocar 6, 9 e posso colocar aqui, sei lá, e 3. Ó. Posso colocar aqui do outro é 5, 8 e 5. Beleza? E eu quero escolher qual daqueles dois candidatos ali vai ser aprovado. Sou dono de uma empresa, tenho 2 candidatos, estou analisando 3 habilidades para cada um desses 2 candidatos. E aí, aquele que tiver a maior média naquelas 3 habilidades, galera, vai ser o cara que eu vou escolher. Então, vou repetir: tem 2 candidatos para minha empresa. Eu estou analisando 3 habilidades deles. O que tiver a maior média vai ser o cara que eu vou escolher ali. Pessoal, fala para mim, qual que é a média daqueles 2 caras ali? Se eu calculasse a média do A e a média do B. Como que eu calculo a média de cada um? Média do A vai dar 6 mais 9 mais 3. Ó. Dividido por quanto? 3. 18 dividido por 3 vai dar quanto? 6. Média do B, galera. Quem que é a média do B? 5 mais 8 mais 5 dá quanto? 18. Dividido por 3 dá quanto? 6. Se o meu critério, galera, de desempate fosse a média, critério de desempate sendo a média é 6 para os dois. Como que eu vou desempatar aquele negócio? Ambos têm média 6, galera. O desempate fica complicado eu fazer, por quê?
porque a média é a mesma. Então, imaginem que o critério de desempate fosse a regularidade dos dados. Eu não vou levar mais em conta a média, porque a média deu empate. E aí eu vou ver ali quais são os dados mais regulares. Mais regular na matemática, galera, são os dados que estão mais próximos da média. No olhômetro, galera, tem como você me falar ali quais são os dados mais regulares daquela amostra? Fala aí para mim, só de olhar. Não é o dado B, galera, do B ali, é o candidato B, porque a média é 6. Os dados do B estão mais próximos da média, estão mais próximos de 6. Então, ele é o mais regular. Mas imagine, galera, que eu não tenha só aqueles dados ali, só 3 dados de cada um. Imagina que eu tenho um lote com 100 dados. 100 dados para o A e 100 dados para o B. 100 habilidades para o A e 100 habilidades para o B. No olhômetro não tem mais como eu calcular. Se não tem como mais eu calcular no olhômetro, aí eu vou ter que procurar uma outra saída. Qual que é a saída? A saída vai ser a variância e o desvio padrão. Pessoal, o que que é a variância e o que que é o desvio padrão? Vou colocar aqui agora. Então, para você descobrir quem que é o mais regular ali, através de cálculos, ou vai ser com a variância ou vai ser com o desvio padrão. Mas antes você vai escolher, vai escrever ali, a medida de dispersão, ó. Mede a regularidade dos dados, ó. Então você já sabe que mede a regularidade dos dados, beleza? Já sei que mede a regularidade dos dados. Tá ali bonitinho, então, ó. Pessoal, vamos aprender a calcular a variância? Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios, ó. Então vou colocar ali como 2.1, ó. Primeiro eu tenho que saber o que é desvio. Então, variância. Vamos colocar os dois candidatos, candidato A e candidato B? Candidato B. Vou fazer dos dois só para ficar claro para vocês ali o que é cada uma das duas coisas. Primeiro, galera, eu tenho que saber o que é desvio. Professor, o que é desvio? Desvio, galera, é você pegar a média menos cada um dos resultados, ó. 6 menos 6 é o primeiro desvio, que é zero. Segundo desvio, galera, a média menos o resultado. Então, média, que é 6 menos 9. 6 menos 9 vai dar quanto? Menos 3. Terceiro desvio. 6 menos 3 ali, que vai dar 3. O que a gente pode fazer ali, então? Ó? Posso colocar aqui a variância. É 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aquilo tudo dividido por quanto? 3 para o candidato A. Variância, galera, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ó. Variância, você pode anotar ali, ó, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ó. Média aritmética dos quadrados dos desvios. Quem que é a variância? 0 ao quadrado vai dar 0. Menos 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Aquilo tudo dividido por 3. Ó. 9 mais 9 vai dar 18. 18 dividido por 3 vai dar quanto? Variância 6. Professor, vamos calcular a variância para o candidato B? Vamos calcular a variância para o candidato B. Média aritmética dos quadrados dos desvios. Quem que vai ser cada desvio?
Desvio 1, ó. Eu sei que a média vai ser 6, ó. 6 menos 5. Primeiro desvio. Beleza? Segundo desvio, 6 menos 8. Então, D2, 6 menos 8, que vai dar menos 2. Terceiro desvio, 6 menos 5 de novo. Então, coloco ali. 6 menos 5 dá 1. Quem que é a variância? Média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso tudo dividido por quanto? Por 3. Ó, variância. 1 mais 4 mais 1. Aquilo tudo dividido por 3. Ó. Pessoal, vai ficar 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. Então, por isso que o B você já tinha me falado que é o mais regular, que ele tem a menor variância. Coloca como observação no seu caderno, galera, por favor, quanto menor a variância, mais regulares são os dados. Então, quanto menor a variância, vírgula, mais regulares são os dados. Então, quanto menor a variância, mais regulares são os dados. Pessoal, detalhe, hein? Detalhe que é muito importante ali. 2.2. Desvio padrão. Se você sabe calcular a variância, você sabe calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de VAR. São dois candidatos. Ó. Candidato A, candidato B. Então, candidato A e candidato B. Quem que é o desvio padrão? Ó? Raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 6 para o A. Para o B, é raiz quadrada de 2. Então, o que tem o menor desvio padrão é óbvio que é o B, né? Ele tem a menor variância, né? Então, ó, anota aí, galera. Isso é questão direta, ó. Questão teórica. Ó. Quanto menor o desvio padrão, então, quanto menor o desvio padrão, vírgula, mais regulares são os dados. Então, mais regulares são os dados. Ó. Ou seja, mais regulares, galera, é a mesma coisa que chamar de mais homogêneos. Ó. Mais homogêneos. E se eles são mais homogêneos, eles são mais próximos da média. Se eles estão mais próximos, eles são menos dispersos. Menos dispersos é menos espalhados. Então, ó, ambos servem para a mesma coisa, Guilherme. Só que um, ele está elevado ao quadrado. E por ele estar elevado ao quadrado, por exemplo, se for nota, quando você vai calcular o desvio padrão de nota, a variância vai ficar com a nota elevada ao quadrado, e não existe nota elevada ao quadrado. Aí é por isso que ele tira a raiz da variância para ela voltar para uma grandeza normal, porque raiz quadrada de nota ao quadrado, por exemplo, vira nota, entendeu? Na verdade, você vai ver ali que as duas grandezas servem para a mesma coisa, não tem distinção de uma para outra. A variância só
uma maneira de você chegar até o desvio padrão. Na verdade, na prática, nem é utilizada a variância, por quê? Porque você tem ali uma grandeza elevada ao quadrado. Se você estiver trabalhando com metros, quando você leva ao quadrado, vai estar em metros quadrados. Então, você tem que fazer essa correção tirando a raiz e achando o desvio padrão. Beleza? Então, na prática mesmo, você vai ver muito pouco sendo cobrado ali a variância. Mas ambos têm a mesma função. Beleza? Então, ó, galera, quanto menor o desvio padrão, mais regulares são os dados, ou seja, mais homogêneos e são menos dispersos. Pessoal, vamos lá? Me ajudem, por favor, hein? Vamos ver se você consegue matar uma questão teórica do Enem, que é a questão de número 9. Vê se você consegue fazer a número 9 ali, ó, rapidinho. Vê se você pegou a ideia. Para a gente fazer a questão de número 9. E aí, galera, qual que é a resposta, então? Todo mundo de acordo que é a letra B? Ó, Marcos e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter a média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Então, ó, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Aí olha o que o problema diz. No quadro, no quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. O candidato com pontuação mais regular é... Pessoal, o que mede regularidade? Ou é variância ou é desvio padrão. Mas você lembra? Quanto menor o desvio padrão, mais regulares são os dados. Então, ó, o mais regular vai ser o cara que tem o menor desvio padrão. Mas o que tem o menor desvio padrão vai ser o Marco. Então, a Marco, pois obteve o menor desvio padrão, então ele vai ser o mais regular ali. Resposta letra B de bola. Pessoal, ok para vocês? Conseguiram compreender? Sim ou não, galera? Bora para a questão de número 7. Aliás, vamos fazer aqui rapidinho a número 4. Vê se você consegue fazer a número 4. Rapidinho ali. Então, questão de número 4. Tempo bem rapidinho ali para você tentar fazer essa número 4. Ó, já acharam ali resposta para essa questão. Ó, os números 4, 5, 7 e 8 representam as notas de 4 alunos em um teste. O desvio padrão desse conjunto de notas é um número que pertence
a tal intervalo. E ele quer saber ali qual que é o intervalo que aquele desvio padrão ali pertence. Primeiro, galera, para calcular o desvio padrão, tem que calcular a variância. Para calcular a variância, eu preciso da média. Quem que é a média? 4 mais 5 mais 7 mais 8 dividido por 4. 4 mais 5 mais 7. Deixa eu colocar aqui bonitinha. 4 mais 5 mais 7 mais 8. Aquilo tudo dividido por quanto? Por 4. 4 mais 5 vai dar 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 8, 24. 24 por 4 vai dar quanto? 6. Então, posso colocar ali 6. Quem são os desvios, galera? Desvio 1, ó. 6 menos 4, já posso colocar aqui 2, ó. 6 menos 5, 1. Próximo desvio, 6 menos 7, menos 1. Próximo desvio, 6 menos 8, menos 2. Só que eu tenho que pegar o desvio e elevar ao quadrado. Então, a variância é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Aquilo tudo dividido por quanto? Por 4, porque são 4 desvios ali elevado ao quadrado. Quem que vai ser a variância, galera? Variância vai ser 4 mais 1 mais 1 mais 4. Dividido por quanto? Por 4. Ó, aquele cara, 4 mais 1, 5. Mais 1, 6. Mais 4, 10. Variância é igual a 10 sobre 4. 10 sobre 4 é a mesma coisa que quanto, galera? 2,5. Desvio padrão, galera, é a raiz quadrada da variância. Se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então é a raiz quadrada de 2,5. Pessoal, olha só. A gente tem um pepino para resolver. A raiz quadrada de 2,5. Qual que é a raiz antes do 2? Qual que é o número antes do 2,5 que tem raiz? Ó? É o 1. Qual que é o número que depois do 2,5 que tem raiz? Ó? Antes do 2,5, o número que tem raiz é o 1. Depois do 2,5, o número que tem raiz é o 4. Só que raiz de 1, você sabe quem é. É 1. Raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 2,5 está entre 1 e 2. Entre 1 e 2, resposta letra B de bola. Entre 1 e 2 ali. Beleza? Raiz de 2,5 está entre 1 e 4. Entre raiz de 1 e raiz de 4. Então, está entre 1 e 2. Resposta letra B. Tranquilo, galera? Ok para vocês esse raciocínio? Só para eu saber se eu posso mandar ver para a próxima. Beleza, então, ó. Posso mandar ver para a próxima. Vai lá, faz uma do Enem ali para mim, então, ó. Essa 7 é do Enem, ó. Vai lá rapidinho ali na 7, que é uma questão do Enem. Vê se você consegue fazer. Dá um tempo para você fazer ali rapidinho a 7.
E aí, galera? Quando achar a resposta, me fala aí qual que é a resposta nesse caso. Estamos em março ainda, eu já tô doido por férias já. Mas o ano tá passando muito rápido, né? Semana que vem a gente já tá em abril, né? E aí passa voando. Então, se a gente não se ligar, daqui a pouquinho, a gente já tá lá nas férias do meio do ano. E aí, galera, podemos? E aí, galera, vocês conseguiram achar resposta ali para 7? Ó, primeiro passo é você calcular a média. Por quê? Porque a classificação depende do desvio padrão. Ó. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que o motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1 figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o tempo, ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor de desvio padrão. Então, ele acha o desvio padrão para classificar aquele negócio. Com base nas informações apresentadas nos quadros, ele quer saber ali. Vem cá, galera. Eu posso colocar ali. Quem que vai ser a média? A média vai ser dada por 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 52 mais 49. E aí soma tudo e divide pela quantidade, só que a quantidade ali vai ser 7, né? Desculpa, galera, fazendo aquele espaço ali, mas é o espaço que a gente tem, né? Então aquilo tudo dividido por 7 lá em cima. Então, ó, a média vai ser, eu acho que dá 343 dividido por 7. 343 dividido por 7 vai dar quanto, galera? 49, é isso? 49, né? Perfeito. Pessoal, como que a gente calcula a variância? Vou calcular a variância aqui embaixo. Vamos lá, ó. Primeiro desvia, 49 menos 48, vai dar 1. Então, 1 ao quadrado, desvio ao quadrado. 49 menos 54, vai dar menos 5. Menos 5 ao quadrado. 49 menos 50, vai dar menos 1.
menos 1 ao quadrado. 49 menos 46 vai dar 3. 3 ao quadrado. 49 menos 44 vai dar 5. Fica 5 ao quadrado. 49 menos 52 menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado. 49 menos 49 vai dar 0, 0 ao quadrado. Isso tudo dividido por 7, porque são 7 desvios. Pessoal, vai ficar variância 1 mais 25 mais 1 mais 9 mais 25 mais 9 dividido por 7. Vai ficar 70 por 7. 70 por 7 vai dar quanto? 10. Quem que é o desvio padrão? Raiz quadrada da variância, raiz de 10. Pessoal, olha aqui que é a raiz de 10. Ó. Raiz de 10, galera, a gente vai pegar aqui. Quem que é o número antes do 10 que tem raiz? Ó? Antes do 10 que tem raiz é o 9. Depois do 10, quem tem raiz é 16. Só que eu tenho raiz de 10, que está entre raiz de 9, que é 3, e raiz de 16, que é 4. Entre 3 e 4. Então é 3, alguma coisa. 3, alguma coisa só pode estar aqui, ó, na classificação do baixo. Então, baixa é a classificação. Beleza? E aí, galera? Ok? Posso prosseguir? Vocês estão muito calados hoje, eu fico preocupado. Posso continuar? Beleza, então, ó. Vai lá na número 8. Acho que a 8 ali, eu fazendo ela, eu tô satisfeito pra caramba, porque é a única diferentona que tem aí nessa lista aí do que a gente já fez até agora. Dá uma olhada na número 8, vê se você consegue pensar nela. E aí, galera, se alguém achar ali a resposta, me fala nesse negócio ali. Ó, a pergunta do problema foi a variância expressa em sacas por hectare ao quadrado. E olha o que ele falou no início do problema. Ele conta uma historinha que ele fala. O produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de suas propriedades. O talhão tem a mesma área de 30 mil metros quadrados.
talhões têm área de 30 mil metros quadrados. O desvio padrão foi de 90 quilogramas por talhão. E ele fala bem assim: o produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 quilogramas por hectare. E cada hectare é igual a 10 mil metros quadrados. E quer apresentar a variância naquelas unidades ali. Pessoal, ele te deu o desvio padrão. Ó. Qual que é a relação do desvio padrão com a variância? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se você quiser escrever, você pode escrever bem assim: eleva os dois lados ao quadrado. A variância é igual ao desvio padrão elevado ao quadrado. Variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Quem que é o desvio padrão, galera? O desvio padrão, segundo o problema, olha o que é. 90 quilogramas por talhão. Ó. 90 quilogramas por um talhão. Mas não pode estar nessas unidades, galera. Por que não pode estar nessas unidades? Porque tem que estar em sacas por hectare. Aí você vai ver. 90 quilogramas, galera. 90 quilogramas são quantas sacas? Vai lá e faz a sua regrinha de 3. Ó. Uma saca é 60 quilogramas. 90 quilogramas vai ser X sacas. Ó. Multiplica cruzada. Antes corta os zeros. Ó. 6x é igual a 9. 9 dividido por 6 vai dar quanto? 1,5 sacas. Ó. Então, ó, eu posso colocar aqui, esse cara aqui é 1,5 sacas. E quanto que é um talhão, galera? Um talhão tem 30 metros quadrados. Só que eu tenho que colocar esse negócio em hectare. Ó, 1 hectare, galera. Então, vou colocar aqui, ó. 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Mas em um talhão tem 30 metros quadrados, 30 mil metros quadrados. Vai ter X hectares. Vou fazer a regrinha de 3 aqui embaixo. E olha que legal, galera. Posso cortar aqui os zeros. Multiplicar cruzado. Então, na verdade, você pode imaginar que um talhão tem 3 hectares. Ó. Então, um talhão são 3 hectares. Quem que vai ser o desvio padrão na unidade que a gente está querendo descobrir? Desvio padrão, ó, 1,5 sacas dividido por 3 hectares. Desvio padrão na unidade que a gente quer é 0,5 sacas por hectare. Mas eu quero calcular a variância. Foi isso que o problema pediu. Ó. Como ela eleva o desvio padrão ao quadrado, então vai ficar 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado vai dar quanto aquele negócio? 0,25, a resposta vai ser o quê? Letra E. Isso vai ser a resposta ali da questão. Pessoal, eu sei que a questão é um pouco mais difícil, mas nessa questão especificamente você tinha que manjar muito de transformação de unidades, né? Sacar que 90 quilos são quantas sacas? É uma saca e meia. Do Enem é essa. E já caiu, Wendel, 2 vezes esse mesmo estilo de questão.
cara só mudou os dados, mas o estilo de questão foi exatamente o mesmo. E ele cobrou 2 vezes aí esse estilo de questão. Essa foi do Enem. Vamos fazer a 3, galera, rapidinho. Vê se você consegue achar ali qual que é a 3. Resposta ali da 3. Depois eu vou pegar essa folhinha aí com as anotações e vou jogar para vocês lá no grupo. Mas vamos fazer a 3 rapidinho para a gente finalizar essa aula de hoje aí, eu liberar vocês, porque eu sei que segunda-feira à noite vocês devem estar já. Primeiro dia da semana já começar já nesse ritmo aí é pesado, né? Então vai lá, questão de número 3. Vou te dar uma dica. Aquele cara ali é a frequência. Chamou de F1 ali, isso aqui é a frequência. Então, frequência absoluta. Por exemplo, o valor 4 se repete uma vez, o valor 5 3 vezes. Ele quer a mediana, galera. Quantas vezes os dados que aparecem na amostra? 1 mais 3 dá 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 5, 27. É isso mesmo, galera? Ó, 1 mais 3 dá 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 5, 27. Pessoal, quem que é o cara que está na posição do central? Vou te dar uma dica, hein? O cara que está na posição do central, quando o número de dados é ímpar, só tem o central. Para você achar a posição do central, ó, o número de dados é ímpar, você sempre vai fazer o seguinte, ó. Soma mais uma unidade, 27, então mais 1, e divide por 2. Ó. Vai ficar 28 dividido por 2, é 14ª posição. Professor, se tem 50 termos na tabela, quem são os centrais? 50 termos é metade, que é o 25º, e metade mais 1, que é o 26º. Se for 31 termos, quem que vai ser o central? 31 mais 1 dividido por 2, que é 16. 31 mais 1 dá 32, dividido por 2 dá a 16ª posição, beleza? 14ª. Conta ali. Se você contar ali quem que está na 14ª posição, galera, porque tem 27 termos, conta ali. Você tem, ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8 dá 16. Então, a 14ª posição é formada pelo número 7. É como se você tivesse bem assim, ó, galera, mediana. O 4 se repetiu uma vez. O 5 se repetiu 3 vezes. Ó. O 6 se repetiu 4 vezes. Ó. O 7 se repetiu 8 vezes. Ó. Então, vou colocar aqui o 7 se repetindo 8 vezes. Ó. Aí você conta lá quem está na 14ª posição. Aí vai até o 9, ó. Beleza? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º. 14ª posição é o 7. Mas você não precisa colocar todos. De novo, ó, 27. 27 mais 1 dá 28 por 2, 14ª. Primeiro mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8. Aqui vai estar mais 8 termos. O nono, o 11º tem 8 termos, né? Então, ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Vai até do nono até o 16º. 12º, 13º, 14º, 15º e 16º, só para te mostrar ali bonitinha. Então, o 14º vai estar ali. Beleza? Pessoal, para fechar, e a gente acabar com a aula de hoje, número 6. Ó.
Vê se você consegue fazer a 6 ali rapidinho. Então, questão de número 6. Vamos fazer a 6. Moda, média e mediana. Posso pegar ali o número 2. Número 2 se repete 2 vezes. Depois, número 6. Depois, número 7. Depois, número 8. Depois, número 11. Depois, número 13. Pessoal, mediana é o 7. Moda é o número 2. E média, soma tudo e divide pela quantidade. 2 mais 2 mais 6, mais 7, mais 8, mais 11, mais 13. Divide aquilo tudo por quanto ali? Por 7. E vai ficar como? Ó, 4, 2 mais 2 dá 4, mais 6, 10, mais 7, 17, mais 8, 25, 25 mais 11, 25 mais 11, 36, 36 mais 13, 49. 49 dividido por 7 dá quanto? 7. Média vai ser igual a 7. Beleza, galera? Eu acho que tá tranquilo ali. Eu acho que foi bem produtivo nossa aula. Consegui fazer em 1h30 certinho ali toda a estatística. Agora você tem uma bateria de exercícios para fazer em casa. Eu aconselho você fazer o mais rápido possível para você não esquecer ali detalhes. Façam os exercícios, não deixem de fazer. E aí no nosso simulado aí eu vou colocar questões dessas duas aulas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Bom descanso para vocês. Valeu e até mais, galera. Obrigado, hein? Obrigado pela atenção de vocês aí. Valeu, galera. Tamo junto. Um abração. Até mais.